Vamos para frente agora com Cristologia, o estudo de Cristo Jesus. E a gente vai ver sobre a vida dele, mas também sobre como ele era. Então, tipo, Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem, em uma pessoa, uma só pessoa, e assim o será para sempre. Então, a primeira linha das suas anotações: plenamente Deus e plenamente homem. É 100% homem, 100% Deus. Como é que pode ser? Eu penso talvez na minha filha, Evelyn. Ela é 100% americano, 100% brasileiro. Então, pelos direitos do Brasil, nasceu no Brasil, ela é brasileira. Mas tem pais americanos, então ela é americana também. E da mesma forma, Jesus tinha duas naturezas, humana e divina. Duas naturezas, humana e divina. Ah, então, primeiro vamos falar sobre a humanidade de Cristo. Então, Jesus nasceu de uma virgem. Por que uma virgem? Mateus 1,18 diz: Foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Porque sabemos que o pecado genética passa pela semente do homem. Então, nasceu de uma virgem, não recebeu a semente com pecado. Então, por isso, ah, então, o primeiro espaço, Jesus possuía um corpo humano e Jesus possuía uma mente humana. Ah, ah, número um, que Jesus possuía um corpo humano. Lucas 2:7 diz: E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura. Versículo 40 diz: O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então ele tinha que crescer como normal. Até depois da ressurreição, ele teve o corpo ainda. Então Jesus teve sede, fome, ficou cansado. A gente vê em Mateus 4 com as tentações, teve fome. Satanás tentou ele com pão e ou com a ideia de fazer pão. Na cruz ele teve sede. João 4, falando com a mulher samaritana, ele disse que tinha sede. Apesar da Chosen, a mulher nunca deu água para ele, só para anotar. Número 2, Jesus possuía uma mente humana. Lucas 2:52, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, a gente vê que ele tinha que aprender. Isso é interessante para mim, eu acho que eu não sei a resposta, mas quanto ele sabia? Por exemplo, com 12 anos ele já estava ensinando no templo e o povo maravilhado, então, obviamente, ele tinha mais. Mas quando ele tinha 3, 4 anos, como era a ideia de ser carpinteiro com o pai? Será que ele tinha que aprender? Será que ele cerrou um dedo um dia? Alguma coisa assim? A gente não sabe as respostas. Não fala muito sobre os anos
de o nascimento até 30 anos. Não fala muito sobre a vida de Jesus. Então, a gente deixa para a imaginação. Tem um livro na Apócrifa que diz que Jesus fez um sapo ou alguma coisa quando era criança. Mas a Apócrifa a gente não vê como escrituras inspirado por Deus. Então, número 3, Jesus possuía alma humana e emoções humanas. João 12, versículo 27, diz: Agora meu coração está perturbado. E o que direi, Pai? Salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Então, emoções, ele quando foi para a cruz, não foi, vim para isso, tá legal, né? Ele sofreu, ele suou sangue. Número 4, as pessoas próximas de Jesus consideravam-no apenas humano. Mateus 13, eles falaram, este não é Jesus, filho de José de Nazaré, ele que andava conosco. Deixa eu ler aqui, pode ser que me enganei. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali, chegando à sua cidade, e começou a ensinar o povo. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria, estes poderes? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E tem irmãos e irmãs? Como é que tem essas coisas? Jesus só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Então eles, a gente sabia sobre ele. Então pensaram que só era homem mesmo. Agora, a impecabilidade quer dizer Jesus não pecou. Fala isso muito no Novo Testamento, Mateus 4, a gente vê que Satanás mesmo tentou ele. Será que ele realmente foi tentado? Hebreus 4:15 diz: Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, sim, ele passou por todo tipo. Porque era necessário que Jesus fosse plenamente humano. Tem 7 coisas aqui para possibilitar uma obediência representativa. Romanos 5, 18 e 19. Lembra que Paulo, em Romanos 5, fala como Adão pecou, passou para todos os homens. Mas Jesus obedeceu, então isso também pode passar para nós. Então, uma obediência representativa. Número 2, para ser um sacrifício substitutivo. Hebreus 2, 16 e 17, ele tinha que ser perfeito. Número 3, para ser o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. Número 4, para cumprir o propósito original do homem de dominar a criação. Hebreus 2:8. Número 5, para ser nosso exemplo e padrão na vida. 1 João 2:6. Número 6, para ser o padrão de nosso corpo redimido. 1 Coríntios 15, ser o padrão para a gente. E para compadecer-se como sumo sacerdote, como a gente vê em Hebreus, especificamente 2:18. Jesus será um homem para sempre.
Em João 20, depois da ressurreição, ele apareceu diante dos discípulos.